Oi, hoje eu estou aqui para falar do ciclo virtuoso da não dieta, que seria uma maneira de eu colocar para vocês, então, o que nós trabalharemos se não dieta, né? O que que nós vamos fazer a partir do momento que você já assistiu o vídeo anterior, falando do ciclo das dietas e do efeito colateral das dietas, aí vem essa pergunta, né? Fica essa desconstrução e um espaço para a gente construir o novo. E o que que vai ser esse novo? O que que então a gente vai trabalhar? Eu costumo falar que tem três pilares muito importantes quando a gente quer mudar realmente. Porque o que que a gente busca? A gente busca mudança sustentável, quer dizer, eu quero que você mude os seus hábitos de alimentação e de exercício e que isso fique com você, essa mudança fique com você sempre. E não só por um período, que você não siga um papel por um período, faça aquilo e depois pare de fazer porque não aguenta mais e fique nesse ciclo de efeito sanfona para o resto da vida, ou nesse ciclo de faz dieta, para, come tudo exageradamente, depois restrição, exagero, né? Restringe para caramba, depois exagera para caramba. Então, para te tirar desse ciclo, quero que você faça mudanças que realmente venham e fiquem. Né? Para a gente fazer essas mudanças, o que que a gente precisa? O pilar do conhecimento ele é importante, mas ele não é o único, e geralmente ele é o único trabalhado, né? As pessoas vão te falar, você deve comer mais isso, deve comer menos daquilo. Só uma informação passada. Isso não efetivamente traz mudança. Só da gente saber que precisa mudar alguma coisa, a gente não consegue necessariamente trazer isso para a nossa prática, né? Então, eu gosto de trabalhar esse pilar do conhecimento, que a gente chama de sabedoria externa, que é o conhecimento sobre nutrição, mas também de uma maneira bem diferente. Porque eu sei que trabalhar com pode isso, não pode aquilo, né? Só vai te incentivar a comer mais daquilo que não pode, menos daquilo que pode, que é o que eu trouxe no ciclo anterior também. Então, o que que a gente vai trabalhar? O conhecimento de uma maneira simples e que possa ser trazido para o seu dia a dia, né? Esses conhecimentos de nutrição. Além disso, a percepção física, o que a gente chama de sabedoria interna. Então, alinhar realmente sua percepção de fome e saciedade e te ajudar a ter a habilidade de perceber a fome, a habilidade de perceber saciedade e de conseguir comer quando tem fome e parar quando está satisfeito, né? Isso é importante da gente trabalhar. E o terceiro seria considerar também as emoções e a relação das emoções com a comida. Então, esses três aspectos vão ser trabalhados ao longo desse ciclo. Se a gente começar aqui pelo ciclo, né? Pensando, eu me motivo a mudar por apreço a mim e não só porque eu quero emagrecer. Porque a gente quer emagrecer e aí a gente está fazendo uma dieta e, por exemplo, eu levanto no domingo e no domingo eu não quero emagrecer. Então, no domingo eu não vou fazer dieta, no domingo eu como tudo totalmente errado e várias besteiras, porque domingo eu não tenho esse objetivo, eu não estou com foco, eu não estou motivada para emagrecer, então eu não me cuido. Diferente de quando eu estou me cuidando, melhorando minha alimentação e os exercícios por apreço a mim, porque eu gosto de mim, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero ter saúde, porque eu quero brincar com os meus filhos, porque eu quero me sentir confortável dentro do meu corpo, dentro de uma roupa. Por esses motivos, que seja por autocuidado, a gente consegue ter motivação com muito mais frequência, ser muito mais estável do que simplesmente o motivo de emagrecer. Então, a gente começa entendendo esses motivos e vinculando o teu processo de mudança em motivações mais internas, mais fortes, né, mais potentes. E vamos focar em soluções para os reais desafios. A ideia não é só que você siga um papel, como eu falei, mas a gente focar em realmente quais são as dificuldades. A gente precisa trabalhar a urgência e o desespero com o emagrecimento, a insatisfação corporal. A gente precisa trabalhar os conhecimentos culinários, as habilidades culinárias, ou a gente precisa trabalhar percepção de fome e saciedade, né, esses pontos que eu trouxe, ou falta conhecimento confiável e simples que eu possa realmente trazer para a minha prática, como eu gosto de ensinar, por exemplo, a ideia dos 3 grandes grupos de alimento. Então, o que está faltando? E a gente focar nas soluções reais. E também nas estratégias, né? Se você está com alguma dificuldade de consumir mais verduras e legumes e frutas, por exemplo, vamos pensar o que está te impedindo. É programação? Então, vamos montar uma estratégia, um planejamento de compras, ou de um planejamento de preparo, um cardápio. É uma dificuldade porque eu não gosto do sabor, então vamos trabalhar habilidades culinárias para você melhorar o sabor. Então, a gente vai focar nas soluções reais e nos problemas que realmente
você tem, né? Quais são as suas dificuldades, né? E trabalhar em cima disso de uma maneira individualizada e evoluindo junto com você, né? Então, estou muito mais presente no processo de mudança do que num acompanhamento tradicional, que geralmente só se passa a informação, olha, esse seria o adequado, e aí se vira que o filho é teu, né? Eu brinco. Então, na verdade, o que a gente precisa é trabalhar nas outras coisas, porque cada mudança exige uma série de outras mudanças no ambiente interno e externo, que para que ela seja realmente que ela realmente aconteça, né? Se transforme em realidade. Como eu dei exemplo, por exemplo, eu quero comer verdura, mas tem uma série de mudanças que são virantes para que eu realmente consiga fazer isso. Então a gente vai trabalhando nisso. Trabalhando nisso, você se torna mais consciente de você mesmo. Então, a gente vai trabalhar percepção de fome e saciedade, a gente vai trabalhar relação de emoção e comida. Então, eu me torno mais consciente do que está acontecendo no meu ambiente interno e consigo agir baseado nisso. Eu quero autonomia, eu quero que vocês se livrem de mim. Quero que vocês fiquem um período comigo e depois tenham independência para conseguir escolher o que vocês vão comer, baseado em sabedoria externa, conhecimento mental, mas também sabedoria interna, percepção de fome e saciedade, as emoções, né? Que você consiga conciliar tudo isso e você tenha autonomia. Você não precisa de alguém ou de um papel te dizendo o que você precisa comer e quanto você precisa comer, né? Então você vai ficando mais consciente, você vai aumentando a sua autoconfiança. Quando a gente consegue mudar, a gente vai ficando cada vez mais confiante da gente, a tal da autoeficácia, né? Eu vou acreditando que eu sou capaz de mudar, eu vou acreditando que eu sou capaz de cuidar de mim. Isso vai aumentando a autoconfiança e, consequentemente, a nossa eficiência, porque se eu tenho mais confiança em mim, eu tenho mais motivação para fazer mais uma mudança, mais uma pequena mudança, e vou evoluindo. Por isso também é um ciclo, né? A gente vai dando um passo, depois outro, é um processo, não é virar uma página, né? Se a mudança é radical, ela dificilmente é sustentável, né? Geralmente a mudança tem que ser num ritmo que seja sustentável para você, que seja viável para você. Cada um tem o seu ritmo de caminhar. E eu vou me divertindo também com essas descobertas e com os novos comportamentos. É importante que os novos comportamentos tragam prazer, né? Que você fique feliz com as mudanças e que você goste do que você está comendo, por exemplo, que você goste do exercício que você está fazendo. Se não for algo que te traz prazer, né? Ou que você vá percebendo as melhorias na sua saúde, no seu corpo, ficando feliz com isso, se não for algo que te dê prazer, que te divirta, e que sejam novas descobertas, que sejam novos horizontes, não vai ser sustentável também. Se for um sofrimento, aquela coisa de tá pago o treino de hoje, né? Sofri, nossa, puxar ferro, e se for esse tamanho de sofrimento, a gente não consegue sustentar. E também pensando, né, naquele ciclo anterior, quando a gente faz mudanças mais gradativas, a gente consegue deixar elas pequenas e mais sustentáveis, né? Pensar num exemplo, por exemplo, que eu falei, né? Se eu estou vinculada ao apreço a mim, ao autocuidado e não ao emagrecimento, se a gente está na Páscoa e ganha um monte de ovos de Páscoa, por exemplo, no tradicional eu vou comer logo esses ovos para que eles acabem e eu possa voltar para a dieta no dia seguinte. Quando a gente faz isso por autocuidado e quando a gente está alinhado com percepção de fome, de vontade, né, de saciedade, quando eu quero realmente fazer isso porque eu quero cuidar de mim, eu consigo ter um consumo muito mais consciente. E uma coisa muito diferente, né, dessa motivação também é a gente, a partir daí, quando a gente pensa em quais são as soluções, né, o foco nas soluções e com a motivação mais intrínseca. Quando eu penso em soluções, essas soluções não são simplesmente metas. Essas soluções não vão para a minha lista dos tem quês. Porque não adianta nada a gente pegar ali a minha lista de tem que comer mais fruta, tem que comer mais verdura, tem que comer menos doce, tem que fazer mais exercício. Isso pesa, né? A gente, quando motiva, quando vincula uma motivação de autocuidado, uma intenção, o peso é muito diferente. Até façam a prática comigo agora, né? Fechem os olhos e pensem nessas frases. Eu tenho que comer mais fruta, eu tenho que comer mais verdura, eu tenho que perder peso, eu tenho que fazer exercício, porque eu estou com excesso de peso, porque eu estou com colesterol alterado. Sintam o peso que tem esse tem que, né? Agora vamos mudar. Vamos pensar, eu tenho a intenção por apreço a mim, porque eu quero me sentir bem,
porque eu gosto de mim, eu tenho a intenção de fazer melhores escolhas alimentares, eu tenho a intenção de me movimentar, né? Sintam essa diferença de eu pensar na intenção, de eu vincular essa minha mudança, as minhas soluções, em uma motivação mais interna, em uma motivação mais de autocuidado, ou em uma motivação de cobrança, né? Por exemplo, uma cobrança estética de emagrecimento, tá? Isso não quer dizer que eu não quero que vocês emagreçam, ou que a gente está desconsiderando esse desejo de emagrecer de maneira nenhuma, mas a gente já sabe que não funciona ficar fazendo dieta e toda hora nesse ciclo restrição, exagero, ganha, perde peso. Não adianta, isso não está funcionando, né? Isso já está bem esclarecido. Então, a ideia é a gente fazer as mudanças que você gostaria de fazer e que seriam parecidas, talvez, né, um pouco com uma alimentação mais saudável ali, que talvez em alguma dieta não fosse tão restritiva, seria parecida. Então, a gente fazer, de fato, as mudanças na alimentação, as mudanças nos hábitos, para que com isso, né, e isso sendo feito de uma maneira mais sustentável e real, você consiga ter alguma mudança também no seu peso. A diferença é que a gente vai aceitar que a gente não tem controle, né? O que a gente não aceitava no ciclo anterior, mas que é real, a gente não tem controle o quanto o peso vai diminuir, ou a velocidade que ele vai diminuir. E talvez ele diminua numa velocidade diferente do que eu estou esperando. Mas como a minha motivação não está toda vinculada nessa perda de peso, eu não vou me desmotivar. Por exemplo, se eu estou fazendo exercício porque eu gosto, porque eu quero me sentir melhor, porque eu me sinto mais com mais energia, porque eu me sinto mais leve quando eu faço exercício, eu vou continuar fazendo independente da redução do peso na minha balança, se diminuir bastante, se não diminuir, né, ou se diminuir mais do que eu esperava. Independente disso, eu vou continuar tendo motivação, porque essa motivação é porque eu quero me cuidar. E eu vou sempre me sentindo melhor fazendo um exercício que eu gosto de uma maneira adequada, né, bem orientada. Ok? Então, quando a gente vai mudando tudo isso junto, né, de uma maneira sustentável, com um vínculo mais interno, pensando nesses pilares, né, do conhecimento de nutrição, sim, da sabedoria externa, mas sem desconsiderar a sabedoria interna, que são as minhas percepções físicas e a observação do meu ambiente emocional também, e relacionando todos esses conhecimentos e essas observações é que a gente consegue fazer mudanças mais sustentáveis e com foco realmente nos problemas que eu tenho, né? E não soluções prontas, a dieta da USP, a dieta da sopa, não. As mudanças de comportamento que eu vou fazer para mim, né? Para mim ali, o que para mim pode ser feito para que eu melhore. Ok, então é esse que é o nosso trabalho, né, sendo explicado de uma maneira geral. Tudo isso é que a gente vai trabalhar para que realmente a mudança seja efetiva e seja sustentável, e você não fique preso, né, no efeito sanfona ou em restrição e exagero para o resto da sua vida.